Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio aqui mais uma vez com vocês para mais um dia de aula, né? Pessoal, hoje gostaria de falar com vocês sobre uma doença, na verdade não é uma doença, é uma condição comum em algumas doenças do pulmão. Hoje então, pessoal, gostaria de falar com vocês sobre o derrame pleural, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Ou se ainda vão ouvir falar onde vocês forem trabalhar ou fazer estágio depois. Porém, assim, tenho certeza que no hospital, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ouvir falar bastante e vão até auxiliar aí no tratamento desse tipo de condição, tá? Pessoal, a primeira coisa eu devo falar para vocês o que é a pleura. Eu creio que vocês devem ter ouvido já falar aí na aula de anatomia, né? Quem prestou atenção, a professora com certeza deve ter falado. A pleura, pessoal, nada mais é do que uma membrana que reveste o nosso pulmão. Ou seja, uma pequena capinha, né, que reveste ali o nosso pulmão, né, inteiro o nosso pulmão ali. E o que é o derrame pleural? O derrame pleural, pessoal, é o acúmulo de líquidos, né, nesse espaço, né, nesse espaço pleural ali, né? Não é para ter uma quantidade de líquido ali e ele acaba juntando muitos líquidos nessa região. Deixa eu arrumar minha cadeira aqui, tá? Pessoal, então, deixa eu explicar para vocês. Como eu já falei, o derrame pleural ele não é uma doença, ele é uma condição, né, que ocorre, uma complicação que ocorre devido a algum tipo de doença, tá? Assim que o derrame pleural ele é descoberto, a primeira coisa que o médico deve fazer é investigar o que fez com que esse derrame pleural acontecesse, tá? Existem, assim, várias doenças que podem levar ao derrame pleural, tá? Mas, antes da gente chegar nas doenças, eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês, tá? De forma simples, mas quero que vocês tentem lembrar, se algum dia vocês verem aí um derrame pleural, um paciente com derrame pleural, mais ou menos vocês vão ter conhecimento. Existe o derrame pleural, pessoal, que ele tem a presença de um líquido chamado transudato. Transudato, professor. Isso, é um líquido chamado transudato. Esse líquido, ele é um líquido mais claro, mais transparente, tá? Ele tem baixa concentração de proteínas. O que isso significa? Tem baixa concentração de proteínas, é um líquido mais claro, né? Na verdade, assim, ele é um líquido quase que normal do nosso corpo que foi para o local errado, tá? Ele não tem, assim, grande presença de infecção, né? Nesse líquido. Assim, voltar só um pouquinho, o derrame pleural também é conhecido como água no pulmão. Com certeza isso vocês já ouviram falar, né? Ah, minha avó teve água no pulmão porque ela fumava demais. Ah, o meu avô teve água nos pulmões porque ele tinha problema do coração, né? Então, assim, ele é conhecido então como água no pulmão também, tá? Então, transudato, né? Transudato é o líquido mais claro, né? O líquido mais limpo com pouca concentração de proteínas, tá? Aí existe o exudato, tá? No exudato, pessoal, ele já tem uma grande concentração de proteínas, né? E de células inflamatórias. Ele é um líquido mais viscoso e assim de cor mais opaca e por algumas vezes ele pode aparecer também sangue misturado junto, né? E pus, né? Quem olhar ele vai olhar assim como um líquido que tenha muito pus. Pode ser até confundido, já fala assim, mas esse aí não é um líquido normal, é um líquido que está cheio de pus, ou pus com sangue, né? Então é porque ele é já na hora aí o profissional já vai entender que é devido a um quadro, né, infeccioso, ou então um quadro que contenha, né, muitas micro-organismos aí, né, infecciosos nesse líquido, tá? Agora, por que
Ah, sim, existem também outros tipos de líquidos que eles podem se acumular no pulmão. Um exemplo é o sangue, tá? Nossa, professor, mas o sangue ele pode dar derrame pleural de sangue, pode ter sangue entre a pleura, então ali pode, pessoal, no chamado hemotórax, tá? O que é esse hemotórax? É quando um paciente ele tem um trauma pulmonar, ou seja, o paciente estava andando de moto e aí, igual eu ontem estava dando uma volta na moto do meu cunhado e a moto dele só tem freio na roda de trás. Então quando eu freiei assim, ela deu uma balançada, quase que eu caí. Então assim, se eu tivesse caído, poderia ter batido, né, minha região torácica e acabar aí fazendo derrame pleural, só que ao invés de ter outros líquidos, ou exudato, ou transudato, ia apresentar para mim ali a presença de sangue, porque eu desenvolvi o hemotórax, tá bom? Então não esqueça, pessoal, hemotórax, presença de sangue, né, na pleura, tá bom? Também, pessoal, pode ter uma presença de pus, somente de pus. Aí o nome é empiema pleural, tá? Também, pessoal, pode existir a presença de lipídios, né? Que aí o nome vai se chamar quilotórax, tá bom? Normalmente, pessoal, esse quilotórax ele é causado por uma obstrução dos vasos linfáticos da pleura, tá bom? Quais as causas, então? Tá? Eu tô acompanhando aqui, pessoal, porque é a mesma apostila de vocês, então eu gosto assim que vocês podem até ir acompanhando na apostila, eu gosto de explicar dessa maneira aí para ficar mais simples para vocês, porque realmente quando a gente fala algum tipo de patologia, às vezes só ouvindo o vídeo a pessoa tem um pouco de dificuldade, por mais que eu tente explicar de forma simples, tá bom? Então, pessoal, quais as causas? As causas, então, do derrame pleural, ela depende, então, do líquido que está no pulmão, tá? Primeiro a gente vai falar do transudato. O transudato, normalmente, ele é causado, então, por insuficiência cardíaca. O paciente ele tem lá uma insuficiência cardíaca. O coração dele ele não é capaz, por exemplo, de fazer com que o sangue circule de forma adequada, fazendo com que o rim trabalhe de forma adequada e elimine os líquidos de forma adequada, pode causar então esse derrame pleural aí com a presença do transudato, tá? Que é o líquido mais branquinho. Também cirrose hepática, insuficiência renal avançada. Aqui, pessoal, fala sobre insuficiência renal avançada, tá? O que ele está querendo dizer? Se há uma insuficiência renal avançada, é um paciente que ele faz hemodiálise. Eu já vi paciente morrer, pessoal, porque ele desenvolveu, então, a água no pulmão, né? Igual as pessoas dizem, porque ele era um paciente que ele fazia hemodiálise, né? Porém, ele foi orientado que não devia de tomar muito líquido, mas ele saiu aí dar uma passeada, acho que um pouquinho a mais, não tem problema, tomou uma cerveja, tomou uns refrigerantes ali, né? Acabou então tendo aí esse derrame pleural, né? Com a presença então do transudato, porque era o líquido que acumulou no corpo dele, acabou aí encharcando o pulmão desse paciente, né? E levou ele a uma parada respiratória que ele acabou morrendo, então, tá? E evoluindo a óbito, né? Agora, pessoal, já o derrame pleural com exudato é aquele líquido mais escuro, né? Mais cheio de proteínas e cheio ali de células, pode ter sangue, pus, né? E também de células inflamatórias, tá bom? Pode apresentar então no exudato. Normalmente ele é causado por neoplasias, que são tumores. Lembrou de neoplasias? Tumores, tá? Infecções pulmonares, exemplo, pneumonia, que é a mais comum é pneumonia, tá? E tuberculose. Também pela embolia pulmonar, tá? Embolia pulmonar eu vou falar para vocês, acho que na nossa próxima aula, tá bom? E falo sobre a embolia pulmonar. Então, o exudato ele pode aparecer aí nos casos de tumor, né? Pneumonias, né? Aí você sabe que é infeccioso, tá bom? Quais os sintomas, então, do derrame pleural?
tá? Quando o paciente ele tem, aí é independente, tá? Do líquido que esteja ali, né? Ou da causa. A primeira coisa é a dispneia, pessoal. O que é dispneia, professor? O que é dispneia? Não esqueçam, pessoal. Dispneia é então a dificuldade de respirar. Tá? A primeira coisa é dispneia, tá? Dificuldade de respirar. E dor torácica, tá? O paciente ele vai apresentar muita dor, tá? Já é aí um sinal de, né, o médico deve ficar atento, né, para ver se não é um derrame pleural, tá? Os outros sintomas que normalmente acompanham o quadro, ele costuma ocorrer devido à doença de base, tá? Como a febre, né, a tosse, a pneumonia, né, a tosse com raios de sangue, no caso de câncer de pulmão, aí pode ter também a ascite na cirrose. O que é ascite, professor? É aquilo que a pessoa falava antigamente de barriga d'água, não sei se vocês já ouviram, é um acúmulo de líquido na região abdominal, tá? Ascite. Também a pessoa ele pode ter pernas inchadas, tá escrito que pernas inchadas, mas a gente já deve falar então edemas de membros inferiores, né? No caso então de insuficiência cardíaca e assim por diante, tá? Pode aparecer então outros sintomas devido aí à doença de base, tá bom? E o diagnóstico, como que é feito? O diagnóstico, pessoal, é através de exame físico, né? Através do profissional olhando ali, ele já vai na ausculta, ele pode saber se tem presença de líquido, né? Ali na região da pleura ou não. A radiografia, tomografia também do tórax, tá? Tratamento, no geral, pessoal, o tratamento ele não é assim tão voltado para o derrame pleural, ou seja, para a presença de água que está no pulmão, e sim para a doença de base. Por quê? Imagine só que esse paciente ele esteja com uma pneumonia. Não adianta nada eu tirar o líquido que vai voltar, né? Imagine só que ele esteja lá então com hemotórax, né? Esteja com a presença de sangue ali na região da pleura. Não adianta nada eu tirar o sangue, né, na hora e deixar, por exemplo, um vaso que perfurou ali na região do pulmão, né? Continuando jogando sangue, vai encher de sangue de novo, né? Então, assim, é a mesma coisa de você tentar trocar uma boia da caixa d'água com o registro da rua ligado, né? Você tenta mexer, mas a água não vai parar. Você pode tirar aquela água que está acumulada ali, mas ela não vai parar, né? Então, pessoal, o tratamento ele consiste em tratar a doença de base primeiro, mas aí, assim, em alguns casos, ou seja, em muitos dos casos, na verdade, né, pode ser também introduzido um dreno torácico, tá? Normalmente esse dreno é quando o paciente ele tem um tumor, né, de pulmão, ele tem um CA de pulmão. Quem lembra o que é CA? CA é câncer, né? É uma terminologia para câncer. Se ele tiver um CA de pulmão, ele pode então ser colocado ali o dreno torácico, ou então, dependendo do nível de pneumonia, também o médico pode colocar esse dreno torácico. Ele é instalado cirurgicamente, tá bom? No espaço aí intercostal do nosso paciente, tá? Também, pessoal, essa drenagem do líquido ele vai aliviar significativamente a dificuldade respiratória desse paciente, tá? Também ele pode ser drenado através de uma toracocentese. Toracocentese. O que é, professor? Toracocentese nada mais é do que a punção, né, de uma agulha, né, ou mesmo um catéter. É uma agulha assim fininha, mais ou menos a grossura dessa caneta aqui, brincadeira, tá? Mas é uma punção de uma agulha. Ela é inserido também no espaço pleural, né? E o médico pega aqui, falando da nossa costela, né? Ele pega aqui e insere ela lá no espaço pleural, tá? E aí ele começa a fazer o dreno nessa toracocentese, tá bom? Ele permite, pessoal, a remoção de até 1,5 litro de líquido cada vez que é realizado esse procedimento.
Então o paciente está lá com um acúmulo muito grande de líquido, com uma dificuldade, uma dispneia, né, uma dificuldade para respirar, o médico pode optar por fazer então a toracocentese, tá? Que nada mais é do que a administração de uma agulha ou de um dreno, né, e já fazer a retirada manual ali desse líquido que está ocasionando então esse derrame pleural, tá bom? Pessoal, creio que nossa aula de hoje seja essa, espero que vocês tenham entendido então o que é o derrame pleural, tá? Duas questões para vocês enviar para mim por gentileza, tá? Questão número 1, explique o que é derrame pleural e quais os tipos de líquido podemos encontrar nesta condição, tá? Então vocês vão colocar para mim lá qual é o tipo de líquido, tá? Questão número 2, né? Como é feito o tratamento do derrame pleural. Não quero, pessoal, que vocês copiem da apostila igual tá. Eu vou ler cada resposta que vocês mandarem. Quero que vocês escrevam com a palavra de vocês, tá? Então, descreva para mim qual é o tratamento, tá bom? E quando vocês falarem do tratamento, vocês já se imaginem aí auxiliando o médico na realização dessa toracocentese ou então da administração aí da instalação desse dreno torácico, né? Ah, professor, mas como, né? Utilizando-se dos IPIs, né? Com certeza, separando os materiais que vai ser utilizado, descartando o local correto, né? Os itens utilizados, auxiliando ali o preparo do paciente, tá bom? Não esquecendo, né, que deve ser um procedimento estéril também, né, livre de qualquer micro-organismo, né, pegando as luvas estéreis para ser utilizada, não luvas comuns, senão às vezes pode ser que você esteja trabalhando lá, o médico vai fazer uma toracocentese e pede para pegar uma luva, você vai lá e pega a caixa de luva e dá para ele, né? Então tem que estar mais ou menos sabendo já, tá? Pessoal, então tenham todos aí um bom estudo, espero que estejam firmes sempre, que não desistam nunca, né? Porque tá perto aí de vocês vencerem mais uma etapa da vida de vocês aí, que é o término, né, do auxiliar aí, né? E creio que tudo vai dar certo, né, conforme o esforço de vocês, tá? Então tenham uma ótima noite, né? E estudem sempre, tá bom? Sejam curiosos, pessoal, porque a pessoa que é curiosa, ele sempre aprende, tá? Não tenham vergonha de perguntar, não tenha vergonha de pesquisar aquilo que vocês não sabem, tá bom? Tem alguma dúvida, né? Hoje em dia a internet, ela é assim uma mão na roda para nos auxiliar, né? Então, pessoal, até mais, tá?